Questão número 6 do nosso material, uma questão de Medicina 2024-1, ainda do assunto de pilhas, potenciais padrão de eletrodo. Ele fala o seguinte: durante a prática de laboratório, um estudante adicionou uma solução de HCl de 1 mol por litro em dois recipientes, um deles revestido por cobre, o outro por alumínio, de acordo com as semi-reações de redução descritas na análise das informações. Então está aqui as semi-reações de redução. Então, logicamente, esse aqui é um potencial de redução. E eu estou vendo aqui o seguinte, ó, eu já posso dizer o seguinte. Em termos de potencial de redução, eu posso dizer que o do íon cobre é maior, potencial de redução, né? Que do hidrogênio, do íon H+, que é maior que o do Al+3. Então, em relação ao potencial de oxidação, vai ser o inverso, né? Só que a reação de oxidação é o contrário. Então, aqui ele sai de +2 para 0, então ele está reduzindo. Agora é o contrário. Então, eu posso dizer que o potencial de oxidação do cobre é maior que o potencial de oxidação do H2, ou menor, desculpa. Na verdade, eu vou só mudar aqui, ó. Não precisa nem mudar o meio ali, né? O potencial de oxidação do alumínio é maior que do H2, que é maior que o do cobre. Então você vai lembrar o seguinte para responder essa questão. Existe uma fila de reatividade. E é, Cedrão? Existe uma fila de reatividade. E a fila de reatividade é simples. Os caras da família 1A é mais reativo que os caras da família 2A, que é mais reativo que o que a gente chama de metais comuns, né? Comuns, que é mais do que hidrogênio, que é mais do que os metais nobres. Que nesse caso entra o cobre, entra a prata, o ouro, mas no caso aqui, como ele já me deu potencial, vai ficar fácil entender. Ele fala o seguinte: ó, primeiro, o recipiente revestido com cobre permaneceu inalterado. Ele colocou quem nos recipientes? HCl. O HCl, quando você coloca em água, ele vai produzir um íon H+ e um íon Cl-. E aí, a reação de oxidação vai ocorrer dependendo dessa fila de reatividade. Por quê? A gente vai lembrar das reações de simples troca. Quando é que ocorre uma reação de simples troca? Por exemplo, vamos responder o primeiro. O revestimento, o recipiente revestido de cobre permanece inalterado. Então você vai botar o cobre. Então no primeiro eu tenho isso aqui, ó. O cobre, vou fazer aqui embaixo. O cobre, será que ele reage com HCl? Vamos ver. Para ele reagir com HCl, você, logicamente, o cobre vai para o lugar do hidrogênio. Esse não é por quê? Porque o cobre é um metal, tende a doar elétrons, o hidrogênio aqui está doando elétrons para o cobre porque ele é menos eletronegativo. Então, o cloro que vai para o lugar do hidrogênio. O cloro indo para o lugar do hidrogênio, o cobre indo para o lugar do hidrogênio, ele vai se ligar com o cobre e vai deixar o hidrogênio sozinho. Aí, se você quiser fazer o balanceamento, é só você ver a carga. Quanto é que é aqui? 2, Sandrão. Se a carga é 2, então é o seguinte. Se aqui é +2, aqui tem que ser -2 para a soma dar 0. Então você tem que botar um 2 aqui. Por quê? Porque todo cara da família 7A, que é o caso do cloro, sozinho numa molécula, o seu NOx é -1, desculpa. -1. Certo? -1. Vou fazer de outra cor. -1. -1 vezes 2, -2. Aí, logicamente, fazer o balanceamento. De onde é que vem esses dois, Sandrão? Tá aqui, ó. Então aqui produz gás hidrogênio. Ok? Bom, essa reação ocorre espontaneamente? Não. Por que não ocorre? Porque pela fila de reatividade você está vendo que o hidrogênio, deixa eu apagar aqui, o hidrogênio ele é mais reativo que os metais nobres. E desta maneira aqui, vamos colocar o NOx aqui. Vamos lá, só para a gente conferir. Quanto é o NOx do cobre aqui? 0. Quanto é o NOx do hidrogênio aqui? +1. Tem que assistir às aulas de inox para entender, né? Qual é o NOx de cobre aqui? +2. De 0 para +2, o
o cobre está aumentando. Então ele está sofrendo uma oxidação. O hidrogênio que estava ligado ao cloro, agora está sozinho, o seu NOx é zero, porque toda substância simples, o NOx é zero. Então vem aqui com o Sandrão. De mais 1 para 0, ele diminui. Não é isso aí? Então, se diminuir, ele sofreu uma redução. Beleza. Entre hidrogênio, aqui ó, vamos lá. Entre hidrogênio e cobre. Aqui ó, entre hidrogênio e cobre. Bacana? Quem tem que sofrer redução? Quem tem que sofrer redução é o cobre. E é mesmo, né? Vamos aqui para baixo. Potencial de oxidação. Hidrogênio e cobre. Quem tem que sofrer oxidação? O hidrogênio. O cobre tem que sofrer redução. Mas nessa reação, se ela ocorrer espontaneamente, o oxigênio estaria sofrendo redução e o cobre sofrendo oxidação. Espontaneamente ela não ocorre porque numa reação, que essa aqui é uma reação de simples-troca, né, que a gente aprende lá na química geral, reação de simples-troca, dupla troca e tal, dupla troca. Você está vendo aqui que o hidrogênio, ele tende a oxidar mais fácil do que o cobre, que é um metal nobre. Mas como eu falei, se você não lembrar da fila de reatividade, os potenciais vão ajudar você. Bacana? Beleza? Então, o primeiro é verdadeiro, porque realmente não vai acontecer nada. O que é que aconteceria se não? Se fosse o contrário. Se fosse, por exemplo, o sentido contrário acontece, porque o hidrogênio tem força para empurrar o cobre, que está no cloreto de cobre, né? O cloreto de cobre 2, mas nesse sentido não ocorre. Segundo, foi possível observar a formação de bolhas de gás no recipiente revestido com alumínio. Bacana. Vamos agora, vou descer aqui um pouquinho, tá? Agora com o alumínio. Vamos inverter. Se for o alumínio, Sandrão, então vamos lá. Se for o alumínio reagindo com HCl, iria formar AlCl3, pelo mesmo motivo. Qual é a carga aqui? Mais 3, né? Então o alumínio aqui é mais 3. Vou fazer outra cor para não misturar, tá? Aqui vai formar hidrogênio. Aqui a gente já sabe que vai formar gás hidrogênio. Então vamos só fazer aqui, ó. Qual é o NOx do alumínio? Mais 3. 3 vezes 1, 3. Para dar 0, aqui tem que ser menos 3. Já que o NOx do cloro é sempre menos 1, né? Quando não tem oxigênio, o NOx do halogênio é menos 1. 1 vezes 3, 3. Então tá certa essa molécula. Para fazer o balanceamento, né, você vai fazer o seguinte. Se eu botar um 2 aqui, por exemplo, botei um 2 aqui, vai desbalancear, né? Porque o cloro são 3. Então é fácil. Qual é a média entre 3 e 2? 6. Então já estou dando esse macete para você aqui, ó. Bota um 6 aqui. E aí vai ficar bacana. 6 vezes 1, 6. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. 2 vezes 3, 6. Então eu boto 2 alumínios aqui. Aproveitei para ensinar um pouquinho de balanceamento para você. A minha pergunta é, essa reação ocorre? Se eu olhar pela fila de reatividade, sim. Por quê, Sandrão? Porque o alumínio é um metal comum e ele é mais reativo. Então, o metal comum, ele tem força para empurrar o hidrogênio e ir para o lugar do hidrogênio. Então, essa reação ocorre. Se essa reação ocorre, vai formar bolhas, porque você vai formar um gás hidrogênio. Hidrogênio é gasoso. Você vai lembrar, né, da química básica lá, que você sabe que o hidrogênio é um gás. Então, essa aqui é verdadeira. Mas vamos analisar, Sandrão, olhando só o potencial. Já fiz aqui, ó, potencial de oxidação. Numa reação que você tem um deslocamento de hidrogênio em relação ao alumínio, o alumínio tem que oxidar em relação ao hidrogênio. Então vamos ver aqui. Qual é o NOx do alumínio aqui? 0. Qual é o hidrogênio aqui na molécula? Mais 1. Qual é o NOx do qualquer elemento químico em substância simples? 0. Então vamos lá. O alumínio era 0, passou a ser mais 3. O hidrogênio era mais 1, passou a ser 0. Olha que bacana. De 0 para mais 3, o cara aumenta, então ele sofre uma oxidação. O hidrogênio é mais 1. Para 0 sofreu o quê? De amor? Não, sofreu uma redução. Tá certo. Numa pilha ou numa semi-reação, né? Que tenha
alumínio e hidrogênio, o alumínio tem que oxidar, o hidrogênio tem que reduzir, é o que aconteceu. E aqui, o terceiro, a solução no recipiente que continha cobre com revestimento apresenta cor azul, não vai apresentar cor, porque não vai ter a reação, né? Então, não vai ter a mudança de cor. Então, verdadeiro, somente o 1 e 2, 1 e 2, letra C. Você vê que você pode responder quando você estuda reações inorgânicas, você estuda aqui, ó, essa partezinha aqui de reações de simples troca, né? O que é uma reação de simples troca? É quando você tem aqui, ó, marcar para você uma substância simples reage com uma substância composta, produzindo outra substância simples e outra substância composta. Nesse caso, a reação não ocorre. Só ocorre se esse cara da substância simples for mais reativo do que o da substância composta. Lembrando, porque o alumínio, Sandrão, foi para o lugar do hidrogênio, foi para o lugar do cloro? Porque o alumínio, ele é um metal, então ele é um cátion, carga positiva. O hidrogênio aqui tem carga positiva, então ele não vai colocar alumínio ligado com hidrogênio. É mais fácil ligar com cloro, que é a carga negativa. Certo? Bacana? Não foi tão difícil, questão boa de raciocínio do SESMAC.